Desde o início da história da Control até hoje, todas as indústrias, todas as fábricas que nós visitamos para resolver problemas de emissão de fumaça escura ou excesso de fuligem na chaminé estavam relacionadas a 4 principais motivos. Eu vou compartilhar com vocês hoje. Nos últimos anos, todas as indústrias que nós ajudamos a resolver problemas de emissão de fumaça escura ou fuligem na chaminé estavam relacionados aos 4 principais fatores, que são eles. Número 1, processo de combustão desajustado, ou popularmente chamado de caldeira desregulada. Nós aqui chamamos de ajustes de combustão. Então, quando uma caldeira não tem a relação de combustível e ar bem otimizada, bem especificada, bem sincronizada, geralmente se tem problemas de emissões atmosféricas. Quer ver um exemplo? Uma caldeira tem muito combustível e pouco ar. Geralmente isso acontece em caldeiras que, quando a gente mede a composição dos gases na chaminé, elas vão apresentar níveis de oxigênio muito baixo, ou seja, excessos de ar baixo, óbvio, porque está sobrando combustível e está faltando ar, com emissões de monóxido de carbono, que são combustões incompletas, e também hidrocarbonetos, que também são combustões incompletas. E aqui eu gostaria de fazer uma indicação para vocês assistirem um vídeo que eu falo sobre combustão completa e incompleta. Então, geralmente nessas caldeiras que tem combustível de mais e ar de menos, eu tenho oxigênio baixo e CO e hidrocarboneto alto. Geralmente essas caldeiras apresentam fumaça de coloração mais escura, tendendo a um cinza, preto, às vezes algum marrom, até dependendo do tipo de combustível. Como é que a gente precisa corrigir? Precisa reajustar ou aumentar a quantidade de ar ou reduzir a quantidade de combustível. Em ambos os casos, vai trazer melhoria de eficiência e melhoria de emissões ambientais. O outro lado também é verdadeiro, quando eu tenho excesso de ar e falta de combustível. O efeito medido na chaminé é ao contrário, eu vou medir altas taxas de oxigênio, não necessariamente baixas taxas de monóxido de carbono, CO e hidrocarbonetos. Às vezes pode ser alta também, mas geralmente o oxigênio vai ser alto. Neste caso, eu tenho muito excesso de ar. Se eu tenho muito excesso de ar, eu tenho muita velocidade, muito volume de gases sendo formado na fornalha. E isso facilita o arraste de partículas menores, partículas finas, que não dá tempo de queimar, principalmente porque eu tenho fornalha fria. E às vezes uma ineficiência ou uma saturação do sistema de filtragem faz com que aumente a emissão total de particulado na chaminé. É um pouco mais difícil de ver fumaça de coloração escura nesse caso, mas bem mais fácil de se ver emissões de particulado, emissões de fuligem. Caldeiras que têm esse problema, tipicamente num raio próximo à chaminé, o chão tem uma concentração maior de cinzas ao redor da caldeira. Às vezes pode ser de 50, 100 metros, dependendo da topografia, da geologia do terreno próximo. O segundo motivo é combustíveis inadequados, principalmente combustíveis com granulometria muito fina e úmida, ou combustíveis com diferentes umidades e diferentes granulometrias, principalmente quando tem combustível úmido e granulometria baixa, que não dá tempo suficiente de secar esse combustível e um tempo suficiente para ocorrer a combustão completa. E a fornalha, o exaustor, na retirada dos gases, arrasta esses gases junto com os gases de combustão e às vezes o sistema de filtragem satura e não dá conta de retirar tudo e acaba saindo pela chaminé. Então esse também é um efeito que é fácil de ver ao redor da chaminé, num raio ao redor da chaminé, bastante emissão de particulado, mas a origem precisa ser identificada se é um problema de combustão ou se é um problema
da qualidade do combustível. Então, como é que se descobre isso? Fazendo um teste de granulometria, um teste granulométrico do combustível, aliado a um teste, uma medição de umidade desse combustível. O terceiro problema por nós encontrados, e esse é bastante comum, talvez proporcionalmente seja o que mais acontece, problemas de vedação dos sistemas de filtragem. E aqui os vilões são válvulas rotativas ou válvulas dupla comporta. A função desses equipamentos é de fazer a selagem da pressão atmosférica ambiente com a pressão interna desses equipamentos de filtragem, como filtros multiciclone ou filtros de manga ou precipitadores eletrostáticos. É difícil isso acontecer em lavador de gases porque a selagem geralmente é feita com água, então e aí o rompimento desse lacre é mais difícil. Mas para sistemas de filtragem a seco, isso é bastante comum. Por isso da importância de se fazer manutenção frequente, periódica nesses equipamentos, nessas válvulas rotativas ou de dupla comporta. Eles são os principais vilões para a emissão de particulado. Como que isso funciona? A pressão dentro desses sistemas de filtragem são negativas, ou seja, são menores do que a pressão atmosférica. E existe, quando tem um vazamento, existe uma entrada de ar falso por esses equipamentos e eles perdem a capacidade a fazer a filtragem. E essas partículas, elas são arrastadas pelo exaustor e vão sair pela chaminé. O efeito disso também é muito parecido com os outros. Ao redor de um raio da chaminé, você vai ver concentração bastante grande dessas partículas. Então, você precisa fazer isso, é fazer uma medição de estanqueidade desses equipamentos. E o quarto principal motivo é um problema de projeto de caldeira. Às vezes, uma caldeira foi projetada para queimar um determinado combustível. E às vezes, por necessidade e demanda de mercado, as caldeiras estão queimando um combustível diferente pelas quais eles foram projetados. Isso também é um pouco comum em alguns lugares onde a gente visita. E isso acontece com fornalhas às vezes ficam pequenas demais para combustíveis incompatíveis, principalmente com umidades diferentes da que foram projetadas ou granulometrias diferentes do que foram projetadas. Isso naturalmente favorece o arraste desses materiais, principalmente quando tem combustíveis de menor granulometria, tipo um pó, um pouco maior que um pó, uma maravilha, materiais com partículas bastante pequenas. Se você tem um problema desse na sua indústria, entre em contato com um dos especialistas da Control para a gente fazer uma visita e te ajudar a resolver esse problema. Um abraço e até mais.